Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje vamos continuar nos aprofundando sobre o assunto de vetores. Então bora lá para a aula. Bom, gente, eu vou criar aqui um novo arquivo e vou salvar esse arquivo, nomear ele de vetores dinâmicos.java. E a gente vai ver aqui agora um pouquinho do que seriam esses vetores dinâmicos, tá certo? Então vou declarar aqui o método principal da minha classe Java. E eu vou, gente, aqui agora primeiramente, eu vou pedir para o usuário, por exemplo, digitar o tamanho que ele quer que esse vetor tenha, tá? Então, eu vou botar aqui um system.out.println, por exemplo, digite o tamanho máximo de um vetor, por exemplo, tá? Pode colocar assim. E aí, se a gente quer fazer a leitura, né, desse valor que vai ser informado pelo usuário, a gente vai ter que utilizar o scanner, né? Então, vamos importar logo aqui, né? Import java.util.scanner, beleza? A gente vai inicializar esse scanner, né? Ou seja, eu vou ter uma variável chamada teclado do tipo scanner, que ela vai receber um new scanner system.in, beleza? Então, agora a gente vai aqui guardar, né, ou capturar, pedir para o usuário digitar a quantidade máxima, né? E essa quantidade máxima, gente, ela depende muito da implementação do próprio Java, mas normalmente um inteiro, né, tudo que cabe dentro de um inteiro, você pode colocar como tamanho de um vetor em Java, certo? Tem uns números bem grandes já lá no final que podem ter alguns problemas, mas vamos simplificar aqui, tá? Então, vou ter uma variável do tipo int, que vai ser o meu tamanho máximo, e ele vai ser igual a teclado.nextInt. Beleza? Então, a partir de um valor que foi informado pelo usuário, eu vou criar agora esse vetor. Então, int, o vetor de inteiros, né? Vou chamar ele aqui de vetor. Vai ser igual a um new int. Abro e fecho colchetes e aqui eu passo o tamanho máximo dentro dos colchetes, tá? Então, o que, é que eu estou dizendo aqui? Ó? Se o meu usuário digitar 10 aqui nesse teclado.nextInt, então o tamanho máximo vai ser 10. Se ele digitar 100, o tamanho vai ser 100. E assim sucessivamente. Tá? E o que a gente vai fazer aqui agora é um for. Tá? Então, int i igual a 0. Enquanto o meu i for menor que o meu vetor.length, i mais. E o que eu vou fazer aqui é, gente, para cada posição, eu vou pedir para o usuário digitar um valor que ele quer armazenar naquela posição. Então, eu vou colocar aqui, ó, system.out.println, digite o número que você quer armazenar na posição, e a gente vai, inclusive, formar aqui qual é a posição. Né? Na posição, que fecha aqui a string, mais posição i, certo? Eu vou quebrar essa string aqui, que fica mais organizado para vocês entenderem. Né? Então, agora a gente vai pegar exatamente, fazer essa leitura, né, através do teclado .nextInt. Então, se lembre que o teclado .nextInt ele vai retornar um inteiro para a gente, tá? Então, a gente vai armazenar isso. A gente pode armazenar diretamente no vetor, na posição. Ó. Então, o vetor na posição i vai receber exatamente o nosso teclado.nextInt, certo? Depois que a gente fizer tudo isso, depois que a gente ler todos os valores e armazenar no vetor, a gente vai imprimir uma mensagem aqui só para a gente ter controle. Por exemplo, dados carregados com sucesso.
E aqui depois a gente vai fazer um outro for exatamente para imprimir todos esses valores para a gente, tá? A gente pode até, é a mesma ideia, né? For int i igual a 0, enquanto i for menor que vetor.length, i mais mais, e a gente vai imprimir aqui, né? System.out.println. E aqui agora eu vou imprimir assim, gente, ó. Ver se fica... A gente já vai imprimir a posição e o valor que está armazenado dentro de um vetor, tá? Então, eu vou concatenar aqui essa string com a minha posição i, e eu vou concatenar isso ainda com outra string, fecha colchetes, tá? E eu vou dizer que ela vai ser igual aqui, um espaço, exatamente o que está dentro do nosso vetor na posição i. Então, isso daqui que a gente está fazendo é apenas para que fique lá, colchete, posição, igual, e aí o valor que vai estar de fato armazenado dentro do nosso vetor. Vamos esquecer de colocar um ponto e vírgula aqui, né? Bom, então vamos colocar aqui o nosso programa para executar. Então, ele está, digite o tamanho máximo de um vetor, né? Primeiramente, eu vou passar um valor pequeno, por exemplo, 3. Tá? E agora ele vai, ó, digite o número que você quer armazenar na posição 0. Vamos lá, 0. Digite o número que você quer armazenar na posição 1. 1. Digite o número que você quer armazenar na posição 2. 2. Né? E aí, depois, ele imprimiu exatamente os dados carregados com sucesso. E, ó, na posição 0 eu tenho 0, na posição 1 eu tenho 1, na posição 2 eu tenho 2. Então, perceba, gente, que o tamanho desse vetor ele vai ser definido apenas na hora da execução do nosso programa e depois que o usuário informar um valor. Tá? Se o usuário informar um valor grande, o vetor vai ser grande. Se o usuário informar um valor pequeno, o vetor vai ser pequeno. Ou seja, isso é o que seria a ideia de um vetor dinâmico. Tá? Uma outra operação muito comum dentro dos vetores é a gente procurar por um determinado elemento, ou seja, se aquele vetor possui aquele elemento dentro do seu espaço de armazenamento. Então, para a gente fazer isso, a gente vai criar aqui um novo arquivo. Vamos salvar esse arquivo como vetores de busca .java. O nome aí não está dos melhores não, mas vamos lá. Vamos implementar aqui o método principal. E aqui a gente vai declarar um vetor bem simples, tá? Então, vou declarar aqui um vetor de inteiros, números, onde eu vou inicializar esse vetor, já passando os valores fixos dele, tá? Então, eu vou passar o valor aqui 0, valor 1, 2, 5, 10, pode ser menos 5, 50, 98. Então, qual é a nossa ideia aqui, gente? A gente quer pedir para o usuário, por exemplo, digitar um número, e a partir desse número que o usuário digitou, a gente vai procurar em cada elemento desse vetor de número se esse número existe ou não dentro dele, tá certo? Então, a gente teria que, né, que guardar uma variável aqui, né, número, do tipo inteiro, né? Número, por exemplo, a ser buscado ou procurado, tá? Então, eu vou começar fazendo tudo estaticamente por enquanto, tá? Então, vamos verificar se o número 98 ele está dentro desse nosso vetor, certo? A gente sabe que está, né? Porque eles estão todos definidos estaticamente, mas vamos... Como é que a gente poderia fazer essa operação, tá? Então, gente, não tem muita mágica para a gente fazer. Se a gente quer verificar se o número está dentro desse vetor, né, se o vetor contém esse número, a gente vai ter que ir em cada posição do vetor e verificar se esses elementos que estão armazenados são igual ao número a ser buscado ou ao número a ser procurado, né? Então, por exemplo, 98 é igual a 0? Não. Então, vamos para a próxima casa. 98 é igual a 1? Não. Então, bora para a próxima casa. 98 é igual a 2? Não. Então, bora para a próxima casa, certo? E assim sucessivamente. Então, para a gente fazer isso, a gente já está sabendo que a gente vai ter que fazer um for, né? Do começo do vetor até o final, né? Então, i igual a 0, enquanto i
for menor que números.length, tamanho do meu vetor, eu faço um i mais mais. E aqui eu vou exatamente fazer essa verificação, né? Se número a ser buscado foi igual a números na posição i, então significa que eu achei esse elemento, tá? Então esse elemento ele existe, né, dentro do meu vetor. Então eu poderia simplesmente fazer um system.out.println. Sim, o número, e eu concateno, né, com o número a ser buscado, vou colocar assim, pertence ao vetor. Um espaço aqui. E vou dar uma quebra de linha para ficar o código mais conciso. Beleza? Ponto e vírgula no final. Tranquilo? Essa é uma forma da gente fazer isso, tá? Então, vamos executar o nosso programa e vamos ver o que acontece. Então, executar o sistema, número 98 pertence ao vetor. Vamos mudar aqui esse valor e vamos colocar número 1, por exemplo, número 70. Então, vamos colocar, tá? E aí, ó, simplesmente não criamos mensagem. Se a gente quisesse realmente informar o nosso usuário se esse número não existe, como a gente poderia fazer? Alguns vocês poderiam colocar o seguinte, já que esse número não vai ser buscado e vai número na posição, então coloca aqui, né? Um outro system.out.println. Vamos botar assim, né? Seguir aqui, coloca aqui em cima. Não, o número a ser buscado. Não pertence ao vetor, né? Vou colocar aqui. Ajeitar aqui em português. Beleza? Então, vamos executar isso daqui e vamos ver o que é que acontece. Então, percebe que quando a gente colocou, né, esse system.out.println dentro do else, ele imprimiu várias vezes a mesma mensagem, né? Isso por quê? Porque a gente está fazendo essa verificação do número a ser buscado, se ele é igual ao número na posição i. Tá? Então, a gente teria que guardar isso, na verdade, em alguma variável, por exemplo, uma flag, tá? Tipo uma espécie de bandeira, para a gente, onde a gente vai guardar se esse número foi encontrado ou não. Tá? Dentro do nosso vetor. E apenas depois do for, ou seja, depois que eu verifico todas as casas, todas as possibilidades, se eu não encontrar esse elemento, aí sim é que eu faria esses prints aqui, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente pode definir aqui, ó, antes aqui da gente iniciar o for, poderia definir uma variável booleana, se o elemento foi encontrado ou não, tá? Se o elemento existe ou não. Então, poderia botar número pertence, né? E a gente vai colocar esse número pertence inicialmente como sendo falso, tá? Ou seja, inicialmente esse número não pertence no nosso vetor. Se a gente fizer todas as verificações e aí a gente encontrar esse elemento, a gente pode dizer que sim, ele pertence. Então, a gente vai remover esses elementos daqui, que vai já usar eles. Então, a nossa verificação aqui agora é, ó, se número a ser buscado é igual ao número na posição i, ou seja, se eu achei esse número, então eu já posso fazer aqui, ó, que número pertence é igual a true. Olha, o número realmente pertence, ele está dentro do meu vetor, né? Então, é verdadeiro. Caso contrário, se ele for diferente, a gente simplesmente não faz nada, né? Porque ele já é falso, né? Então, se ele percorrer todo o vetor e número pertence continuar sendo falso, é porque esse número não existe, não, ele não pertence de fato ao vetor. Então, aqui é que a gente faria os prints, né? Informando se o número pertence ou não. Então, agora, se número pertence, ou seja, se isso é verdadeiro, então a gente faz o system.out.println. Caso contrário, se não, ele não pertence, a gente imprime aí o system.out.println informando que não, ele não pertence, né? Então vamos executar isso daqui e vamos ver se agora está correto. Ó, exatamente, não, ó, o número 70 não pertence ao nosso vetor. Bom, galera, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima!